Fala galera, eu sou o Trizão e nesse vídeo a gente vai ver sobre Broken Access Control. Diversas vulnerabilidades que acontecem em aplicações modernas são classificadas como Broken Access Control, como BOLA, que é o Broken Object Level Authorization, o Broken Function Level Authorization e algumas vulnerabilidades em tokens de autenticação. Essas vulnerabilidades, elas quebram o controle de acesso da aplicação e por isso são classificadas como Broken Access Control. Então, para esse vídeo eu criei um laboratório onde a gente vai explorar essas três vulnerabilidades, o BOLA, o Broken Function Level Authorization e vulnerabilidades em tokens de autenticação, mais especificamente o JWT. Antes de a gente colocar tudo isso em prática, vamos entender primeiro o que é o BOLA, o Broken Function Level Authorization, e vamos entender as vulnerabilidades do JWT. O BOLA, que é Broken Object Level Authorization, permite que um atacante acesse outros objetos da aplicação. Então, com essa vulnerabilidade, ele pode acessar uma outra conta, obter informações de outra conta de outro usuário, no qual ele não deveria ter acesso. O Broken Function Level Authorization é uma vulnerabilidade que permite a gente acessar funcionalidades diferentes de uma aplicação. Então, supondo que existe uma funcionalidade que liste todos os usuários de uma aplicação, e a gente consiga acessar essa funcionalidade sem autenticação ou sem permissões de administrador, essa aplicação ela está vulnerável a Broken Function Level Authorization. Já as vulnerabilidades de token de autorização, como vulnerabilidades no JWT, permitem a gente manipular esse token e obter acesso privilegiado em uma aplicação. Então, entendidas essas vulnerabilidades, vamos resolver o laboratório que eu criei para esse vídeo. Acessando o laboratório aqui que eu criei para esse vídeo, acessando a rota do laboratório, ele nos redireciona para a barra login, né? E o barra login, ele tem um formulário para a gente fazer login no usuário, né? Ele pede o e-mail e a senha. Se a gente acessar a barra register, a gente vê que não tem página de registro, né? Nem sign up. Então, a gente só consegue fazer login se a gente tiver uma credencial de algum usuário válido. Se a gente colocar qualquer usuário aqui, a gente vê que dá invalid credentials. E se a gente analisar as requisições, a gente vê que ele faz uma requisição para um endpoint de API, né? /API /auth login, enviando um JSON contendo os campos. Então ele envia e-mail e a senha do usuário, e o endpoint retornou unauthorized porque a gente não tem acesso a essa aplicação com essas credenciais. Acessando o DevTools do browser e entrando na página de debug, a gente vê que é uma aplicação Nuxt, né? E ele tem os códigos JavaScript nesses arquivos aqui. Então, a gente pode pesquisar por endpoints de API analisando esses JavaScripts. Então, a gente pode entrar nesse JavaScript aqui, por exemplo, né, e pesquisar por /API. A gente vê que ele não encontrou nenhum. E aqui a gente faz o mesmo, e também não encontrou nenhum. E assim vai, a gente pode ir procurando, né? Aqui a gente vê que encontrou o endpoint /API auth login, tá? Só que existe uma maneira muito melhor de a gente procurar por esses endpoints, que é utilizando uma ferramenta chamada Link Finder. Então, pesquisando aqui por Link Finder, no primeiro link a gente entra no repositório do GitHub e a gente consegue clonar essa tool, né? Então, o git clone, a gente coloca o link do repositório. E aí aqui a gente instala os requerimentos, né? pip3 install -r requirements, para instalar todas as bibliotecas que a ferramenta utiliza. E aí, para executar a ferramenta, a gente pode executar Python 3, linkfinder, -i URL, -o CLI para ele printar as URLs no terminal. Tá? Então, executando, ele traz todos os códigos JavaScript, né? Todos os arquivos JavaScript que tem nessa aplicação, que ele encontrou, na real, nessa página em específico. E aí, a gente pode procurar por links dentro desses arquivos JavaScript. Então, a gente pode pegar um arquivo JavaScript e ir procurando por links. Então, a gente vê que ele encontrou o link de uma imagem, um endpoint de API. Então, com a URL desses arquivos JavaScript, a gente consegue, né, percorrer cada um desses arquivos e ir procurando por links específicos dentro desses arquivos aqui. Infelizmente, o Link Finder ele não tem uma opção recursiva, então a gente pode fazer uma linha de bash script para fazer isso para a gente, tá? Eu vou salvar esses arquivos aqui dentro, sei lá, de um arquivo chamado file mesmo, tá? E aí, eu vou fazer um for, né, para cada JS, né, arquivo JavaScript em cat file, eu vou printar o JS.
Beleza, então ele está percorrendo todos os arquivos corretamente. E daí, em vez de eu printar, eu vou rodar tudo, né? Então, Python 3, linkfinder, "-i", vai ser o URL do laboratório, barra, e o JS aqui na frente, né? E "-o" ali. E aí ele traz um monte de URL aqui, né? A gente pode dar um grep por barra API. E aí a gente vai obter apenas os endpoints de API. Então a gente vê que tem barra API auth profile, change PWD, né, barra API barra users. E desses endpoints aqui, acessando barra API barra users, a gente consegue listar todos os usuários da aplicação. Então, essa vulnerabilidade aqui é a Broken Function Level Authorization, que foi o que eu expliquei no início da aula. Então, a gente vê que cada um desses usuários aqui, né, eles possuem um ID, o first name, o last name, e-mail, password e role, né? Interessante que a API ela retorna todos os campos desses objetos, e essa também é outra vulnerabilidade conhecida como Broken Object Property Level Authorization, tá? Que ele retorna todas as propriedades de um objeto sem a gente ter autorização de ler todas essas propriedades, né? Inclusive a senha dos usuários. Então, com a hash da senha desses usuários, a gente pode tentar quebrar essa hash e obter a senha em clear text, né? A gente vê que tem usuário que tem a role admin, que é o usuário admin, e os outros usuários possuem a role user, exceto o Michael, né? Que ele é um manager. Então, copiando a hash do usuário Michael e utilizando o hashcat, eu vou utilizar o hashcat com a flag identify no arquivo hash para a gente identificar qual tipo de hash é essa, né? E a gente vê que é o bcrypt. E a gente pode utilizar o módulo 3200 para quebrar essa hash. Então, utilizando o hashcat "-a0 "-m 3200, a gente consegue especificar para o hashcat que vamos fazer um brute force em cima de uma hash e vamos especificar uma word list para ele fazer o brute force. Então, vou colocar aqui hash, word list. Beleza, ele vai fazer o brute force. Como eu já quebrei essa hash, eu posso utilizar a flag show para obter a senha do usuário Michael. Então, a gente vê que a senha do usuário Michael é Diamond, né? Eu vou copiar o e-mail dele aqui. Beleza. E aí, utilizando a senha do usuário Michael, a gente consegue nos autenticar na aplicação. Então, essa foi a primeira vulnerabilidade que pode ser classificada como Broken Access Control, tá? Autenticado aqui na aplicação, e olhando as requisições que ele faz na página principal, né, na dashboard, ele faz uma requisição para barra API auth profile, né? E aí a gente vê que ele faz uma requisição GET, envia o JWT no header authorization, e no response ele retorna o objeto, né, do nosso usuário. Eu vou interceptar essa requisição utilizando o burp, para a gente ver o que acontece se a gente alterar o token JWT que ele está especificando no header authorization. Tá? Então, vou ligar o Fox Proxy aqui e vou recarregar a página. Forward, beleza, é essa requisição aqui que a gente quer. Vou enviar para o repeater e vou escolher esse header para ele não pegar o not modified. Beleza. Então, ele retorna o objeto do nosso usuário. Como a gente vê, isso aqui é um token JWT, né? Porque ele tem as três partes, a primeira parte, ponto, a segunda parte, né? E a última parte que é a assinatura. A gente pode até colocar no jwt.io para a gente analisar o que tem dentro desse token, né? E aí a gente vê que dentro desse token tem o nosso objeto também, né? O objeto do nosso usuário. Então, é assim que a aplicação retorna as informações para a gente. Se a gente alterar esse token, a gente é desautorizado, né? A gente não consegue acessar esse endpoint. E se a gente alterar qualquer informação nesse token e não atualizar a assinatura, né, com a secret correta, e fornecer esse token no endpoint,
a gente também é desautorizado, porque a gente quebrou a integridade do token, né? E esse token agora ele é inválido, porque a secret dele vai estar inválida. Então a gente tem que manter o token com os mesmos campos, a não ser que a gente tenha a secret e consiga alterar os dados do token, né? Então, clicando aqui em cima do ícone do nosso usuário e vindo em Your Profile, a gente consegue alterar a senha do nosso usuário também. Então, vou trocar para 123 123, ele altera a senha do nosso usuário. Se a gente abrir a aba Network aqui e olhar, ele faz uma requisição para /API auth change PWD, né? E na requisição ele fornece o ID do nosso usuário e a senha no qual ele vai alterar a senha do usuário, né? A nova senha do usuário. Então, eu vou interceptar essa requisição e vou trocar o ID para 1, que é do usuário administrador da aplicação. E enviando essa requisição, aparentemente deu certo, né? A gente alterou a senha do usuário administrador. E aí agora a gente pode tentar fazer um login só aqui com o usuário administrador. Então eu vou copiar o e-mail dele aqui e eu vou utilizar a senha 123, que foi a senha que eu escolhi. E aí a gente consegue autenticar com o usuário administrador dentro da aplicação. E com isso a gente tem acesso à página de administration, né, do site. Então, clicando aqui, a gente consegue a nossa flag de resolução do desafio. E a gente também consegue ver todos os usuários da aplicação nessa página. Então, a gente vê que o endpoint /API users ele só é utilizado na página de administração do site. Só que ele está exposto e qualquer usuário pode acessar ele. Então, isso é extremamente crítico, tá? E a gente viu que também que o Bola, que ocorreu nessa vulnerabilidade de alterar a senha, né, a gente conseguiu acessar um outro objeto, no caso o objeto do usuário administrador, também foi extremamente crítico para a aplicação, porque a gente conseguiu alterar a senha do administrador da aplicação e logar como admin na aplicação. Então isso também é muito crítico. Só que a gente tem mais uma vulnerabilidade nesse laboratório, que é o JWT Weak Secret. Essa vulnerabilidade ela acontece quando a secret utilizada na assinatura do token JWT é fraca. E a gente consegue brutal o JWT, fazer um brute force em cima dele e descobrir qual é essa secret. Para isso, eu vou utilizar o hashcat, né? Então, eu vou copiar o token aqui no local storage. Vou criar um arquivo chamado JWT. Vou colocar o token JWT aqui dentro. E aí, eu vou utilizar o hashcat -identify no JWT para a gente descobrir qual módulo o hashcat utiliza para fazer brute force em tokens JWT. E aí, a gente vê que é o 16.500. Então, hashcat -a0, -m, que é o módulo 16.500, o nome do arquivo onde está a hash, no caso nosso JWT, e a word list. Vou especificar rock 1. E aí ele está iniciando o brute force. Ele vai iniciar o hashcat primeiro, depois vai iniciar o brute force. E aí, ele começou a fazer brute force e terminou rapidamente, né? Porque o token JWT é muito fácil de ser brutado. O brute force dele é bem leve, vamos dizer assim. E aí ele trouxe a secret do token, né? Que é QWERTY. Então, com essa secret, a gente pode... eu vou logar com o usuário Michael novamente, só para a gente ver esse ataque, tá? Então, eu vou entrar no usuário Michael. A gente alterou a senha dele para 123 123 anteriormente. Acho que foi só 123, na verdade. Beleza. Vou copiar o token do usuário Michael. Vou colocar no jwt.io. E agora sim eu posso alterar as informações. Então eu quero que o token, ele na payload dele, né, ele aponte que o nosso usuário é o ID 1. O first name eu vou colocar admin. O e-mail eu vou colocar admin@backofficelocal. E a nossa role também vai ser admin, tá? Então, copiando esse JWT e colocando aqui no burp, né, na rota /API auth profile, a gente vê que fomos desautorizados, né? A gente não tem autorização para acessar aquela rota porque a secret está errada. Só que colocando a secret QWERTY, que é a secret correta, e alterando o token aqui, a gente consegue acessar esse endpoint e ele retorna as informações do nosso usuário aqui, né? Então, ele retornou que o nosso usuário é administrador. E aí ele retorna a flag aqui também, que a gente resolveu o desafio, né? A gente conseguiu se tornar administrador na aplicação.
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa vulnerabilidade de Broken Access Control. E no próximo vídeo a gente vai ver sobre vulnerabilidades em tokens JWT. Então, até a próxima.